Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da terceira parte do segundo livro de Samuel. Aconteceu depois disso que Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele, e levantando-se Absalão cedo, parava ao lado do caminho da porta. E quando algum homem tinha uma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De tal tribo de Israel é teu servo. Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não há da parte do rei quem te ouça. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e, pegando nele, o beijava. Assim fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Desse modo, Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Aconteceu, ao cabo de 4 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o voto que fiz ao Senhor, porque, morando eu em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor, na verdade, me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Absalão, porém, enviou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens que tinham sido convidados, mas iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele desígnio. 12. Também Absalão, enquanto oferecia os seus sacrifícios, mandou vir da cidade de Siló Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi. E a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: O coração de todo o Israel vai após Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque doutra forma não poderemos escapar diante de Absalão. Apressai-vos a sair, não seja caso que ele nos apanhe de súbito e lance sobre nós a ruína, e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei lhe disseram: Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Assim saiu o rei, com todos os de sua casa, deixando, porém, 10 concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo, pararam na última casa. E todos os seus servos iam ao seu lado, mas todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que o seguiram de Gate, caminhavam adiante do rei. Disse o rei a Itai, o giteu: Por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e exilado. Torna a teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a vaguear? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, e lei, e contigo teus irmãos. A misericórdia e a fidelidade sejam contigo. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: Vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí estará também o eu servo. Então disse Davi a Itai: Vai, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todos os pequeninos que havia com ele. Toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava, e o rei atravessou o ribeiro de Cedrom, e todo o povo caminhava na direção do deserto. 24. E chegou a Abiatar, e veio também Zadoque, e com ele todos os levitas que levavam a arca do pacto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadoque: Torna a levar a arca de Deus à cidade.
pois, se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver a arca e a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça a mim o que bem lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura vidente? Volta, pois, para a cidade em paz, e contigo também teus 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Vede, eu me demorarei nos vales do deserto, até que tenha notícias da vossa parte. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. Mas Davi, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, ia chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Também todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Então disseram a Davi: Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. Ora, aconteceu que, chegando Davi ao cume, onde se costumava adorar a Deus, Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a roupa rasgada e a cabeça coberta de terra. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então a conselho de Aitofel, e não estão ali contigo Zadok e Abiatar sacerdotes. Portanto, tudo o que ouvires da casa do rei lhes dirás. Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por eles me avisareis de tudo o que ouvirdes. Husai, pois, amigo de Davi, voltou para a cidade. E Absalão entrou em Jerusalém. Tendo Davi passado um pouco além do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou, pois, o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Perguntou ainda o rei: e onde está o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que permanece em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que tudo quanto pertencia a Mefibosete é teu. Ao que Ziba, inclinando-se, disse: que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, veio saindo dali um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e adiantando-se, proferia maldições. Também atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valorosos iam à direita e à esquerda do rei. E, amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem sanguinário, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já entregou o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na desgraça, pois és um homem sanguinário. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: porque esse cão morto amaldiçoaria ao rei meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. 10. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Por ele amaldiçoar, e por lhe ter dito o Senhor: amaldiçoa a Davi. Quem dirá: porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar-me a vida. Quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o, deixai que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Porventura o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho,
Davi e os seus homens, enquanto Simei ia pela encosta do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão, e ali descansaram. Absalão e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel estava com ele. E chegando Husai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse-lhe: Viva o rei! Viva o rei! Absalão, porém, perguntou a Husai: E esta a tua benevolência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? Respondeu-lhe Husai: Não, pois aquele a quem o Senhor, e este povo, e todos os homens de Israel têm escolhido, dele serei, e com ele ficarei. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria a seu filho? Como servi a teu pai, assim servirei a ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Respondeu Aitofel a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que ele deixou para guardarem a casa, e assim todo o Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, à vista de todo o Israel. E o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como se o oráculo de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, tanto para com Davi como para Absalão. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, enquanto está cansado e fraco de mãos, e o espantarei. Então fugirá todo o povo que está com ele. Ferirei tão somente o rei, e farei tornar a ti todo o povo, como uma noiva à casa do seu esposo, pois é a vida de um só homem que tu buscas. Assim todo o povo estará em paz. E este conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora a Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele diz. Quando Husai chegou a Absalão, este lhe disse: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra, senão, fala tu. Então disse Husai a Absalão: O conselho que Aitofel deu esta vez não é bom. Acrescentou Husai: Tu bem sabes que teu pai e os seus homens são valentes, e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Além disso, teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora está ele escondido nalguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo alguns no primeiro ataque, todo o que o ouvir dirá: Houve morticínio entre o povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como coração de leão, sem dúvida desmaiará. Porque todo o Israel sabe que teu pai é valoroso, e que são valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás à peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar em que se achar, e desceremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem sequer um só. Se ele, porém, se retirar para alguma cidade, todo o Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens e Israel disseram: Melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, porque assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, a fim de trazer o mal sobre Absalão. Também disse Husai a Zadoque e a Abiatar, sacerdotes. Assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém eu aconselhei assim e assim. Agora, pois, mandai apressadamente avisar a Davi, dizendo:
Não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem falta a outra banda, para que não seja devorado o rei e todo o povo que com ele está. Ora, Jonatas e Aimaas estavam esperando junto a Enrogel, e foi uma criada, e lhes avisou, para que eles fossem e o dissessem ao rei Davi, pois não deviam ser vistos entrando na cidade. Viu-os todavia um moço, e avisou a Absalão. Ambos, porém, partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha no pátio de sua casa um poço, para o qual eles desceram. E a mulher, tomando a tampa, colocou-a sobre a boca do poço, e espalhou grão triturado sobre ela. Assim, nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão àquela casa, perguntaram à mulher: Onde estão Aimaas e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: Já passaram a corrente das águas. E, havendo-os procurado sem os encontrarem, voltaram para Jerusalém. Depois que eles partiram, Aimaas e Jonatas, saindo do poço, foram e avisaram a Davi, e disseram-lhe: Levantai-vos, e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou contra vós Aitofel. Então se levantou Davi e todo o povo que com ele estava, e passaram o Jordão. E ao raiar da manhã, não faltava nenhum só que não o tivesse passado. Vendo, pois, Aitofel, que não se havia seguido o seu conselho, albardou o jumento, e partindo, foi para casa, para a sua cidade. E tendo posto em ordem a sua casa, se enforcou e morreu. E foi sepultado na sepultura de seu pai. Então Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. E Absalão colocou Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Ora, Amasa era filho de um homem que se chamava Itra, o Gisraelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruía, mãe de Joabe. Israel e Absalão se acamparam na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, pois diziam: O povo está faminto, cansado e sedento no deserto. Então Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre ele chefes de 1000 e chefes de 100. E Davi enviou o exército, um terço sob o mando de Joabe, outro terço sob o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Mas o povo respondeu: Não sairás, porque se fugirmos, eles não se importarão conosco, nem se importarão conosco, ainda que morra metade de nós, porque tu vales por 10.000 tais como nós. Melhor será que da cidade nos mande socorro. 4. Respondeu-lhes o rei: Farei o que vos parecer bem. E o rei se pôs ao lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: Tratai brandamente, por amor de mim, o mancebo Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os chefes acerca de Absalão. Assim saiu o povo a campo contra Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali o povo de Israel foi derrotado pelos servos de Davi. E naquele dia houve ali grande morticínio de 20.000 homens, pois a batalha se estendeu sobre a face de toda aquela terra, e o bosque consumiu mais gente naquele dia do que a espada. Por acaso Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Um homem, vendo isso, contou-o a Joabe, dizendo:
eis que vi Absalão pendurado de um carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o contara: pois que o viste, por que não o derrubaste logo por terra? E eu te haveria dado 10 siclos de prata e um cinto. Respondeu, porém, o homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 siclos de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, e a Abisai, e a Itai, dizendo: guardai-vos, cada um, de tocar no mancebo Absalão. E se eu tivesse procedido falsamente contra a sua vida, coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias a mim. Então disse Joabe: não posso demorar-me assim contigo aqui. E tomou na mão 3 dardos, e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 mancebos, que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão, e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram a Absalão, e lançando-o numa grande cova no bosque, levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. E todo o Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha feito levantar para si a coluna que está no vale do rei, pois dizia: nenhum filho tenho para conservar a memória o meu nome. E deu o seu próprio nome àquela coluna, a qual até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse Aimaas, filho de Zadoque: deixa-me correr, e anunciarei ao rei que o Senhor o vingou Amon e seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse, porém, Joabe ao cutita: vai tu, e dize ao rei o que viste. O cutita se inclinou diante de Joabe, e saiu correndo. Então prosseguiu Aimaas, filho de Zadoque, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cutita. Respondeu Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não receberias recompensa pelas novas? Seja o que for, disse Aimaas, correrei. Disse-lhe, pois, Joabe: corre. Então Aimaas correu pelo caminho da planície e passou adiante do cutita. Ora, Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraçorém. Percebeu que seus servos cochichavam entre si, um homem que corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei. Respondeu o rei: se vem só, é portador de novas. Vinha, pois, o mensageiro aproximando-se cada vez mais. 26. Então a sentinela viu outro homem que corria, e gritou ao porteiro, e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também esse traz novas. Disse mais a sentinela: o correr do primeiro parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadoque. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas, e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o mancebo Absalão? Respondeu Aimaas: quando Joabe me mandou a mim, o servo do rei, vi um grande alvoroço, porém não sei o que era. Disse-lhe o rei: põe-te aqui ao lado. E ele se pôs ao lado, e esperou de pé. Nisso, chegou o cuxita, e disse: novas para o rei meu senhor, pois que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então perguntou o rei ao cuxita: vai bem o mancebo Absalão? Respondeu o cuxita: sejam como aquele mancebo os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazerem mal. Pelo que o rei ficou muito comovido, e subindo à sala que estava por cima da porta, pôs-se a chorar, e andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, disseram a Joabe.
Eis que o rei está chorando e se lamentando por Absalão. Então a vitória se tornou naquele dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. 3. E nesse dia o povo entrou furtivamente na cidade, como o faz quando, envergonhado, foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa onde estava o rei e disse: hoje envergonhaste todos os teus servos, que livraram neste dia a tua vida, a vida de teus filhos e filhas, e a vida de tuas mulheres e concubinas, amando aos que te odeiam e odiando aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para ti nem chefes nem servos. Pois agora entendo que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, ficarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E isso te será pior do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Pelo que o rei se levantou e se sentou à porta, e avisaram a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Entre mentes todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Também Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais, e não fazeis voltar o rei? Então, o rei Davi mandou dizer a Zadoque e a Abiatar: sacerdotes, falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque a palavra de todo o Israel tem chegado ao rei, até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do exército diante e mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como se fosse o de um só homem, e enviaram ao rei dizendo: volta com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Ora, apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, desceram apressadamente ao Jordão adiante do rei, atravessando o val, para trazer a casa do rei e para fazer o que aprouvesse a ele. Quando o rei ia passar o Jordão, Simei, filho de Gera, se prostrou diante dele e lhe disse: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso eis que eu sou o primeiro, de toda a casa de José, a descer ao encontro do rei meu senhor. Respondeu Abisai, filho de Zeruia, dizendo: não há de ser morto Simei por haver amaldiçoado ao ungido do Senhor? Mas Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Será morto alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje sou rei sobre Israel. Então disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não cuidara dos pés, nem fizera a barba, nem lavara as suas vestes, desde o dia em que o rei saíra, até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que,
Vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: Por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: O rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento para nele montar e ir com o rei, pois o teu servo é coxo. E ele acusou falsamente o teu servo diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem te parecer, pois toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. E que direito mais tenho eu de clamar ainda ao rei? Ao que lhe respondeu o rei: Por que falas ainda de teus negócios? Já decidi, tu e Ziba reparti as terras. Então disse Mefibosete ao rei: Deixe que ele tome tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhá-lo até a outra banda do rio. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha provido o rei de víveres, enquanto este se demorara em Maanaim, pois era homem muito rico. Disse, pois, o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e eu te sustentarei em Jerusalém, em minha companhia. Barzilai, porém, respondeu ao rei: Quantos anos viverei ainda, para que suba com o rei a Jerusalém? 80 anos tenho hoje. Poderei eu discernir entre o bom e o mal? Poderá o teu servo perceber sabor no que comer e beber? Poderei eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? O teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão. Por que me daria o rei tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que for do teu agrado. Ao que disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei o que te parecer bem, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e tendo passado também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou. E este voltou para o seu lugar. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã com ele, e todo o povo de Judá, juntamente com a metade do povo de Israel, conduziu o rei. Então todos os homens de Israel vieram ter com o rei, e lhe disseram: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e fizeram passar o Jordão o rei e a sua casa, e todos os seus homens com ele? Responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, por que vos irais por isso? Acaso temos comido à custa do rei, ou nos deu ele algum presente? Ao que os homens de Israel responderam aos homens de Judá: 10 partes temos no rei, mais temos nós em Davi do que vós. Por que, pois, fizestes pouca conta de nós? Não foi a nossa palavra a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.